Alex Souza, trabalho aqui no BPM Tran, junto com o Subadilson. A gente vai o trânsito, como ela é aplicada, os elementos que compõem esse estudo tão dinâmico. Tá legal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir perguntando aí. Tá legal? Então, vamos lá. Sobre a psicologia no trânsito. O que viria a ser a psicologia no trânsito? Psicologia no trânsito, ela é uma área que estuda, através de vários métodos científicos, né, os comportamentos humanos no trânsito e também os fatores externos ou internos, conscientes ou inconscientes desses indivíduos. Todos esses comportamentos humanos, eles podem ser individuais ou sociais. Eles que vão determinar realmente como que o trânsito vai fluir, como que ele vai ser seguro ou não. Tem muitas coisas que alteram esses comportamentos. O nosso objetivo e objeto de estudo na psicologia do trânsito em sentido lato sensu, que é um sentido mais amplo, é o comportamento de todos que usam trânsito ou que atuam sobre ele. Tanto os senhores quando estão trafegando pelas vias, quanto os senhores quando estão trabalhando como agente de trânsito também, vocês estão nessa parte do lato sensu, uma parte mais ampla, onde pega todas as engrenagens que funcionam o trânsito. Em um sentido mais estrito, né? Estrito senso, o pedestre, os condutores, os veículos, os agentes de trânsito também é uma população das mais vastas em comparação com outras áreas da psicologia. Mas também ela tem que ser estudada. O problema desse estudo mais estrito é que ele não é um estudo único, ele tem que ser multidisciplinar. Ou seja, você não pode ver apenas pelo lado da psicologia. Você tem que estudar por vários fatores, dentre criminal, psicológico, social, educacional. Então, é um estudo muito complexo para se ter um posicionamento assim definitivo, né? Até mesmo por ser um estudo social, a sociedade vive em evolução. Então, nunca vamos ter um estudo da psicologia que simplesmente parou ali. Estamos perfeito, nunca vai acontecer isso. Bom, os obstáculos para a psicologia do trânsito. O trânsito é algo fazer uma ação social que você faz, uma ação educacional no trânsito, enquanto estão tirando a sua CNH, não é um estado vai vir a longos e longos anos. Mais para frente eu vou falar até mesmo porque um ramo que tem bastante estudo, né? Até então tem pouca produção científica, até mesmo por ser uma questão multidisciplinar. Não tem algo focado exatamente nisso. Nós temos a necessidade de um Centro Nacional de Pesquisas de Ciências Humanas do Trânsito, com antropólogos, engenheiros, sociólogos, médicos, psicólogos, pedagogos, agentes atuantes no trânsito, né? E não temos. Nós temos conselhos que estudam sobre isso, mas ter um centro de pesquisa voltado exclusivamente para isso, nós não temos. E faz uma grande diferença.
Ah, o trânsito. No caso do trânsito aí, o que, que você falar sobre o trânsito? O que, que vocês sabem? O que vocês acham que é o trânsito em si? O que viria a ser o trânsito para vocês? Alguém aí gostaria de falar, falar sobre o que acha, o que tem o entendimento do que seja o trânsito? Isso, andar na rua é o trânsito. Trafegar. Bom, segundo nossa legislação, o CTB, trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos conduzidos ou não para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Esse é o, esse é o sentido mais frio da palavra, né? A nossa legislação, ela conceitua o trânsito como sendo dessa forma. Uma definição social seria o conjunto de deslocamento de pessoas e veículos nas vias públicas dentro de um sistema convencional de normas que tem por fim assegurar a integridade de seus participantes. Resumindo aí para vocês, o trânsito ele pode ser definido como um sistema formado por pessoas e automóveis, regulamentado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Nesse caso, o comportamento humano é o nosso foco da psicologia no trânsito, porque através dos comportamentos deles que esse trânsito vai fluir ou não. Se esse trânsito vai ser um trânsito agressivo, violento, ou se ele vai ser um trânsito mais humano, humanizado. Tem essa necessidade, né, de explicar e prever o comportamento do motorista, padronizar modelos, investigar esses processos psicológicos envolvidos nesse comportamento. Através disso surgiu a psicologia no trânsito. Compreender essa dinâmica se torna fundamental para a elaboração de medidas de prevenção e promoção na mobilidade urbana. É, Vocês poderiam aí falar qual que seria uma elaboração de medida de prevenção e promoção na mobilidade urbana, a qual vocês participam, a qual vocês já fizeram parte, ou até mesmo que vocês tenham ideia para melhorar esse comportamento? Vamos lá, pessoal, não precisa falar todo mundo de uma vez, não. Pode ser um de cada vez. Bom, quando que começou esse estudo do trânsito, né? Na, com a modernização no início do século XX, teve esse boom, né, do âmbito, de âmbito econômico. E com esse boom do âmbito econômico e de construção desses automóveis, né, teve a necessidade de ações legais, devido a cada vez maiores acidentes de trânsito. Maiores e mais violentos, né? Não é só uma questão de ser um acidente de trânsito, mas a violência no trânsito começou a aumentar. Não havia uma legislação específica para isso, não existia sequer um estudo sobre o que seria o trânsito. É, no que se refere à pesquisa de atuação aqui no Brasil, começou para ter uma pesquisa sobre o comportamento dos condutores, eles começaram a ser feitos antes mesmo até de ser criado, regulamentado a profissão de psicólogo no Brasil, que foi em 1962 que foi regulamentado. E antes disso já tinham pesquisadores que viam uma necessidade de saber, estudar, entender esse comportamento humano no trânsito.
Aí houve o início da visão psicológica no trânsito, né? Antes mesmo de se ter essa profissão regulamentada. A primeira legislação sobre o trânsito em si, aqui no Brasil, ela data de 1910, de um decreto-lei número 8.324. Ele regulamentava um serviço de transporte de passageiros ou mercadoria feitos por automóveis. Também estabeleceu certas medidas de segurança que aos motoristas, que na época eram chamados de motorneiros, eles deveriam seguir. Havia uma fiscalização e penalidades. Eram mais brandas do que os tempos de hoje, né? Porque estavam iniciando na tentativa de coibir esses atos. Um dos artigos ele já especificava o comportamento, como que deveria ser o comportamento deste motorista, que ele aduzia da seguinte forma: o motorneiro deve estar constantemente senhor da velocidade de seu veículo, devendo diminuir a marcha ou mesmo parar o movimento, todas as vezes que o automóvel possa ser causa de acidentes. Essa questão até hoje acontece, né? Não é com essas palavras que nós temos aí no nosso Código de Trânsito Brasileiro. Mas, na época, não tinha uma legislação muito aprofundada sobre o trânsito. Eram essas pequenas coisas que nós temos como automático já hoje em dia, que era a legislação específica para esses motorneiros. Como eu disse, né, o aumento da produção de automóveis e o uso maior pela população, até mesmo uma questão de status da época, né? A pessoa que tinha um automóvel não andava mais de carro carro puxado por animais, né? E sim um carro com motor. Ele então começou pela grande sociedade dos automóveis. Teve um bom, mas em consequência disso também teve um grande aumento na saúde pública na questão dos acidentes de trânsito. Dos motoristas estavam acostumados com fluxo de veículos nas vias, então, por carroça, começou a ter uma maior os acidentes. Os pedestres não acostumados com a velocidade do veículo também começou a implementar para que isso não ocorresse. E qual que foi a procurar? Uma seleção psicotécnica, com o intuito da restrição de pessoas que eram consideradas predispostas a cometer acidente de trânsito. Através desses testes, era avaliado se a pessoa tinha essa predisposição, se ela seria um condutor consciente, se seria um condutor, desculpe até a palavra, mas porra louca. E ele tinha que ter essa questão aí para comprovar a sua habilitação, né, como motorista. Nós temos até hoje isso no Brasil. Com o tempo ele foi modificando o nome, né? Não é mais, hoje em dia não é mais psicotécnico, exame psicotécnico. Mas até hoje nós temos esse teste para tentar prevenir certos comportamentos no trânsito. Essa teoria sobre os acidentes, a propensão de acidentes sendo certos grupos de pessoas serem mais propensos a acarretar acidentes do que outros, ela justificaria a elaboração desse processo de habilitação, até mesmo para separar os aptos e os inaptos para dirigir. Esperava-se que nessa época, através desse processo, houvesse uma segurança no trânsito maior. Não foi bem o que aconteceu, né?
Porque, como eu disse, a questão de trânsito, a psicologia do trânsito, para nós sabermos como funciona, é multidisciplinar. Então, não era só uma questão de conduta do motorista, tinha questões como prática, sinalizações, circunstâncias alheias até mesmo a essa questão do motorista, como os pedestres, animais nas vias. E conforme foi passando o tempo, isso foi sendo elaborado, foi sendo melhorado através de estudos, até formar o CTB que nós temos hoje. E que cada dia sofre mudanças também, devido a essas condutas dos motoristas e do meio ambiente, né? A avaliação psicológica no contexto do trânsito, ela, como eu disse, ela é objeto frequentes de indagações, atualizações, essa necessidade contínua, né, de avaliar os candidatos, visando prever esses comportamentos inadequados para o trânsito, para diminuir essas questões de acidentes. O nosso Código Brasileiro de Trânsito, agora, ele tem uma nova nomenclatura, não é mais exame psicotécnico, é avaliação psicológica pericial. Já passando o bizu, não se esqueçam disso, é avaliação psicológica pericial e não exame psicotécnico. As pesquisas referentes à personalidade dos motoristas são escassas, muito escassas. Até mesmo pelos nossos instrumentos de avaliação de perfil de motoristas, são amostras, né, de parcelas da população. Então, cada região é diferente o perfil desse motorista. Então, é complicado até mesmo para nós termos essas pesquisas de uma forma mais abrangente, ainda mais no Brasil, que é um país continental. O, os elementos do trânsito. Alguém poderia o que seriam esses elementos, o que eles acham que compõem o trânsito, o que eles têm, o que vocês acham, né, o que vocês levaram de aprendizado até agora aqui, que eu já falei sobre isso, e o que vocês têm, assim, do dia a dia de vocês, o que seriam esses elementos do trânsito? Trânsito é a utilização das vias por veículos motorizados, veículos não motorizados, pedestres e animais de tração, para fins de circulação, parada, passageiro e estacionamento. Beleza. Essa é a definição do trânsito em si. Mas quais são os elementos que constituem esse trânsito? O que compõe para se formar esse trânsito? Carros, pedestres, isso, as vias. O... Nós podemos falar que o trânsito ele se compõe em três coisas. Né? Vamos dividir em três aí. Poderia ser até em duas, mas vamos colocar em três. Meio ambiente, indivíduo e regulamentação, que seria sinalizações. Essas são as três coisas que se compõem o trânsito. A questão da sinalização em si, regulamentação, leis, a gente pode colocar como meio ambiente também, mas vamos para separar para ter um melhor entendimento, vamos separar dessa forma, nesses três principais tópicos aí. O ambiente ele pode ser natural, construído, estável, móvel, dentro do trânsito, fora do trânsito, interno, corporal, psíquico. Muitos estímulos dentre os quais se deve selecionar os pertinentes ao trânsito. O meio ambiente, a primeira coisa que vem na nossa mente, pelo menos na minha, quando nós falamos sobre meio ambiente, é mata, selva, né? E nós não vemos que nós vivemos no meio ambiente urbano. As ruas, as casas,
os transeuntes, os semoventes, né, que são os animais que também trafegam na rua, seja pet, seja animal solto na rua, mas, enfim, tudo isso é o meio ambiente, o nosso ecossistema, onde o ser humano convive hoje em dia, né? Outro ponto que se entra também são os veículos que entram nessa questão do trânsito. Sejam eles, como já foi dito ali pelo nosso aluno, são os veículos a motor, são os veículos de tração animal, de tração humana, bicicletas, skates, patinetes. São também os veículos de 2, 3, 4 ou mais rodas. São os veículos que também fazem parte desse trânsito, certo? E o ser humano, por fim, nós temos o ser humano, que também entra nessa questão do trânsito. São os comportamentos das crianças, dos idosos, jovens, adultos, mulheres, homens, todo aquele indivíduo que, de certa forma, seja como pedestre, seja como condutor de um veículo, ele também faz parte desse trânsito, certo? O tripé. Até agora vocês estão entendendo? Está muito acelerado? Como que está? Que vocês estão achando? Vou mais devagar, acelero, como que tá bom? Como que tá? Então, vamos lá. A questão aí do, da segurança do trânsito. Nós temos um tripé, que é a base para essa segurança, para termos um trânsito mais saudável. O que vocês acham que seria, o que vocês acham que pode estar composto esse tripé? Essas três grandes coisas para se formar essa segurança no trânsito. O que vocês têm em mente? Legal, engenharia, esforço legal e educação. Fiscalização, educação e engenharia. Matou a pau, hein, Mauro? São os três Es, o tripé da teoria dos três Es. A fiscalização, os três Es são porque são as palavras em inglês, certo? Só um minutinho, pessoal. Só colocar no silencioso aqui o celular, porque os spams não largam esse corpo aqui. Bom, primeiro ícone aí do nosso tripé da segurança é a fiscalização. Nós podemos entender como fiscalização de trânsito a legislação e a questão humana também no trânsito. A questão de nós, agentes de trânsito, e a própria legislação, né, em si. Sem ela não tem como ter essa fiscalização, porque a nossa fiscalização ela só é feita mediante lei, né? Ela tem que ter a legalidade. Então, se não tiver previsto em lei, a fiscalização em si não vai existir. A educação no trânsito é muito importante, desde o jurista ali no juizado de trânsito, onde chega o final da lide de um acidente, o pedagogo, aquele que estuda sobre o trânsito, centros de formações, médicos, psicólogos, jornalistas, tudo que pode prover de informação ao público, né? Nós, como agentes de trânsito, uma das nossas principais metas não é nem a fiscalização, mas a educação desses indivíduos, né, que compõem o trânsito. E através dessa educação, nós vamos formando gerações conscientes.
E a cada geração, nós temos uma geração melhor. E se nós conseguirmos transformar essa geração de agora, futura, em bons condutores, eles vão passar isso para os filhos, que vão passar para os netos, e aí nosso trabalho de fiscalização vai estar sendo feito, porque vai estar diminuindo os acidentes no trânsito, ocorrendo um trânsito mais seguro. A engenharia é o terceiro tripé, seria a engenharia. A via, o veículo, a sinalização. Se nós temos um indivíduo que ele é consciente, tem prática no trânsito, ele foi bem educado sobre as questões do que pode advir o mau tráfego dele na rua, na via. Mas nós temos uma via deficiente, sem sinalização, de difícil acesso, vai ocorrer também um acidente. Nem que seja de um pedestre que foi, ou um ciclista que bateu num buraco e voou e caiu, quebrou a perna. É um acidente de trânsito, né? É uma via de grande fluxo, um cruzamento de grande fluxo, que não tem uma sinalização específica, ou uma sinalização muito confusa, que não dá para aquele condutor, naquele momento, entender o que o engenheiro de tráfego quis para aquela via. Também pode ocorrer acidentes. Então, nós temos que ter tudo fluindo e trabalhando em conjunto, que é a fiscalização, a educação e a engenharia. Se um desses fatores, desse tripé faltar, nós vamos ter um trânsito muito ruim, uma saúde pública ruim nessa questão do trânsito também, e não vamos ter fluidez. A segurança vai ser a última coisa que nós vamos conseguir com isso. As regras de comportamento no trânsito. Como eu disse para vocês lá no início, quando surgiu a primeira legislação sobre tráfego de veículos, né? Ele aduzia com certas palavras o que esse artigo agora que eu vou falar para vocês aduz, que é o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro. O condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Nesse contexto, fica mais do que claro, né, que deve ser priorizado o comportamento adequado e seguro daquele indivíduo que está no trânsito. Nós temos aí 3 dimensões prévias para predizer esse comportamento no trânsito de uma forma segura. Seria o grau de conhecimento, né? A pessoa que ela tem o conhecimento das regras de trânsito, certas leis de física também, né? Questão de frenagem, tempo de frenagem, aquaplanagem, essas questões aí que são físicas, e saber colocar em prática. Então, que vem o segundo dimensão, né? Que é a prática em si, que a pessoa só adquire com o tempo e conforme trafega pelo trânsito. E essa prática ela é regionalizada. A prática que nós temos aqui em Campo Grande é diferente da pessoa que tem aqui da UANA, diferente da pessoa que tem em São Paulo, porque são fluxos diferentes, tanto de número de veículos, pedestres e afins. Então, essa prática é diferente. Digamos que nós pegamos aí um condutor que consegue andar bem em Campo Grande, tranquilo, ou no interior, e tacar na Grande São Paulo, ele vai ficar meio perdido. As questões do trânsito de lá. Já a pessoa de São Paulo, ela consegue levar de boa o trânsito de lá. É o costume, a prática que ele tem naquele local. Então, não só o tempo leva essa prática, mas sim a regionalização, onde você está inserido, o trânsito onde você está inserido. E por último, né, acho que um dos mais importantes que tem é a atitude do indivíduo em si, que é de prontidão, presteza,
a disposição na utilização do conhecimento e na prática em benefício do comportamento no trânsito, que priorize, não por em perigo outras pessoas a prejudicá-las. Eu tenho conhecimento. Eu sei que atravessar o sinal Ô, vermelho professor, é. Oi. professor, tá cortando muito o som, não sei se é só para mim, mas eu estou uns três aqui na sala, tá a mesma situação. O som tá Vocês não estão ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir? agora deu uma melhorada, mas estava só cortando, entendeu? A gente não estava entendendo muito bem o que o Eu senhor. vou. Espera só um minutinho. A porta está aberta. Acho que deve ser esse o problema. Já. Aí, deu uma melhorada? Eu conversei aqui com a equipe técnica que está nos bastidores, a transmissão está chegando de boa, pelo menos por aqui. Pode ser algum erro de sinal, alguma coisa assim para a frequência de vocês. Não sei se vocês estão pelo computador ou pelo celular em si, mas aqui, pelo menos para a equipe técnica, está chegando tranquilo. Mas se não estiver chegando aí para vocês o som de uma forma boa, vocês me avisem, tá? E aí a gente dá um jeito também. Essa última parte aí, o senhor conseguiu entender? Chegou a ouvir? Das três dimensões Agora prévias, tá, pelo menos para nós agora, para nós está ficando com muito eco. tá vindo com muito eco? Positivo. Agora deu uma melhorada. Bom, eu vou continuando aqui. Aí lá no final da aula, a gente tira esses pontos que ficaram meio confusos, que não deram para entender, beleza? Pode ser? Bom, vamos continuar aí. Qual que é o nível mínimo para se dirigir? Intelectual mínimo, hoje, cobrado pelo nosso CTB? O nível intelectual capaz de analisar, sintetizar e estabelecer julgamento diante de situações problemáticas. Nível de atenção capaz de discriminar estímulos e situações adequados para a execução das atividades relacionadas à condução de veículos. Nível psicomotor capaz de satisfazer as condições práticas de coordenação entre as funções psicológicas e as áreas audiovisual-motoras. A personalidade, respeitando-se as características de adequação exigidas por cada categoria, nível psicofísico, considerando a possibilidade de adaptação dos veículos automotores para os deficientes físicos. Essa é uma resolução CFC número 012 de 2000. Esse nível intelectual mínimo seria o que nós aprendemos na autoescola. É a questão mínima mesmo, né? Porque hoje a autoescola você sai com aprendizado mínimo sobre o trânsito em si. Lá você aprende o mínimo de legislação, de regras de circulação e, no momento, se ensina nas autoescolas as questões comportamentais no trânsito. E opinião minha, eu creio que seja um grande prejuízo para todos os usuários das vias, né? Tanto para aquele aluno que vai ser um futuro motorista, quanto para as pessoas que estão à mercê desse novo motorista na rua. As principais funções psicológicas ao dirigir. Foi o que eu acabei de falar, né? A correta capacidade perceptiva e atencional para saber o que está ocorrendo ao seu redor. Você tem que ter um discernimento, pelo menos para estar sabendo o que está acontecendo ali.
carro que vem da direita, vem da esquerda, está na sua traseira, carro que está à frente. Você, como pedestre, saber se dá para atravessar com segurança a via. Tudo isso é essa capacidade perceptiva. E são de grande relevância, né? Convenhamos. Perceber a situação que você está envolvido e conseguir avaliá-la de modo correto, tomar uma decisão sobre essa situação a qual você se deparou e avaliou. Então, você tem... são coisas de segundos, mas que você tem que ter essa prática e esse discernimento. Executar essa decisão com rapidez e precisão possíveis. A capacidade de resposta do condutor, ela é muito importante no trânsito. Devem-se também considerar os processos variáveis e medicionais, como a personalidade, a inteligência, estilo cognitivo, motivação, aprendizagem, experiência, memória, que modulam toda essa parte psicológica da pessoa. E até mesmo por isso que tem esse nível mínimo, né, para se conseguir aí a CNH e estar habilitado para trafegar como motorista no trânsito. Aí nos slides ela especifica, tem várias especificações sobre percepção, as tarefas demandadas, habilidades motoras. Eu não vou entrar em mérito com vocês sobre isso, porque tem nos slides, tá? A psicogênese do comportamento e ambiente, né? As condições para que o estímulo do ambiente... Oi. Bom, as condições para que os estímulos do ambiente funcionem, eles devem ser claros e não ambíguos, devem estar dentro dos limites dos órgãos dos sentidos, audição, visão, um nível de maturação adequado que permita respostas comportamentais certas. Até por isso que temos aí a nossa CNH, a pessoa tem que ter no mínimo 18 anos, que a legislação em si considera que a pessoa com 18 anos ela tem uma maturação adequada para essas respostas comportamentais, né? A pessoa abaixo disso tem aquela imaturidade de querer correr mais, desrespeitar regras, etc. Então, a base mínima aí de idade para essa maturação, a nossa legislação se baseou nos 18 anos. Outros países começam com 16 anos, essa questão legislativa deles. Para eles, eles entendem que o adolescente com 16 anos já tem a maturidade para estar conduzindo um veículo no trânsito. Bom, as fases do ciclo psicogênico do comportamento foi o que eu já conversei com vocês agora em cima, também está mais especificado aí nos slides. Onde chega na questão da decisão fazer ou não fazer, como eu disse para vocês, a questão da resposta tem que ser uma reação rápida para aquela situação. Bom, outros fatores psíquicos aí que nós temos na nossa questão como indivíduo. Vamos começar agora a falar mais sobre o indivíduo em si, né? Que é ele que realmente faz o trânsito, tanto com a fiscalização, né? A legislação, as vias, o comportamento enquanto está utilizando do trânsito. Então, vamos começar a falar sobre ele, né? O ser humano, ele já foi estudado, né? Foi mais que comprovado que o ser humano é um ser emocional. Ele não é um ser racional. Ele sempre vai agir mais por emoção do que a razão. A emoção sempre vai ganhar da razão.
O ser humano é assim. Não importa por mais frio que a pessoa seja, a emoção sempre vai ganhar da razão. Somos seres emotivos. E o que seria a emoção? Essa emoção que o ser humano tem. O que vocês entendem por emoção? Sentimento. O que é um sentimento? Bom, a emoção ela é uma reação imediata àquilo que você está passando. Você sofre um estímulo, você tem emoção, aquela reação imediata àquele estímulo. É algo que mexe com você, com seu íntimo, que envolve você no seu pensamento, né? Por exemplo, você vê os maus tratos a um animal. Se você gosta daquele certo tipo de animal, você tem aquela emoção como um asco, aquela atitude daquelas pessoas. A sua reação naquele momento é aquele asco, aquela repúdia àquela situação, né? O sentimento ele seria mais a construção dessas emoções. O que você aprendeu com as emoções durante todo o tempo da sua vida e o que você foi se deparando conforme essas situações e você desenvolve o sentimento. Então, o sentimento ele é uma construção do ser humano, enquanto a emoção é algo imediato, a situação ocorrida, o sentimento é a construção de como você lidar com aquela emoção naquela certa situação. E desse sentimento, nós construímos o quê? Alguém poderia falar? Através da emoção, nós construímos sentimentos. Dos sentimentos, nós construímos o quê no indivíduo? Vou dar uns 5 minutinhos aí para vocês pensarem nisso aí eu já volto. Vou ali abastecer mais minha água, que ela já está no fim. Uns 5 minutinhos, enquanto vocês pensam aí. Se a emoção, se o sentimento ele é construído pela emoção, o, o que o sentimento viria a construir dentro do ser humano? Aí eu vou 5 minutinhos, já volto aí. Podem colocar aí a resposta que vocês acharem mais certa. O que pode advir desse sentimento no ser humano? O que ele constrói no sentimento? O que o sentimento constrói no ser humano? Bom, o sentimento no ser humano ele constrói a personalidade. Cada personalidade que nós temos, ela é moldada nas emoções que nós tivemos durante a vida e através dessas emoções que tivemos, que foram transformadas em sentimentos, construindo os nossos sentimentos, transforma-se na nossa personalidade, né? A personalidade ela é construída de modo habitual pelo qual o indivíduo pensa, sente, fala, atua para satisfazer suas necessidades, tanto no meio físico quanto no meio social dele. A personalidade ela é formada por 3 estágios de ego: o ego pai, o ego adulto
e o ego criança. Alguém poderia falar o que poderia ser o ego pai? O que vocês acham que poderia ser esse ego pai? Nenhuma ideia, pessoal? Bom, assim como o nome fala, o ego pai, ele ele contém os valores e modelo das condutas dos pais, dos nossos pais, ou substitutos, né? Aqueles que nós temos como pais, como representantes nossos dessas questões, através dessa educação que nós recebemos deles, de ações, de exemplos, de conversas, nós transformamos o nosso ego pai. É o que nós levamos para a nossa vida. O ego adulto, o que seria? Se o ego pai é as nossas experiências através de como fomos educados por nossos pais ou representantes destes, o que seria o ego adulto? Alguém chuta aí? O nosso ego adulto, ele é uma avaliação objetiva da realidade que nos cerca. É a nossa informação interna e externa que analisa e toma as decisões. É a nossa fase adulta, onde a gente tem que opinar sobre o que é bom ou o que não é bom para nós. Então, esse é nosso ego adulto. Todas as situações que nós nos envolvemos, tanto internas quanto externas, nós temos que dar uma resolução para ela. E essa tomada de decisão, quem faz é nosso ego adulto. Se nós já sabemos que o ego pai, ele é aquela situação, aquele conhecimento que nós levamos da vida através dos nossos pais ou representantes destes, e o nosso ego adulto é as nossas tomadas de decisões diante de estímulos externos ou internos, segundo nossas experiências de vida, o que seria o ego criança? Alguém aí se habilita? Aprendizado, bom, quase lá. O aprendizado em si, ele vai estar sempre ligado em todos os egos. A nossa vida é feita de aprendizado. O ser humano é um ser osmótico. Ele absorve, mesmo sem querer, o conhecimento daquilo que está à sua volta. Então, nós sempre estamos em constante aprendizado. Sejam coisas boas, úteis, coisas ruins ou inúteis, mas nós estamos sempre aprendendo, né? A fase do ego criança é aquela nossa fase da nossa primeira infância, né? É nele que inclui nossas emoções, desejos e criatividade. Quando nós começamos a ver o mundo como é mundo, né? Às vezes fantasiando, às vezes não. É nessa fase aí que cria esse ego criança. A nossa intuição, nossa criatividade, nossos desejos e emoções vêm desse ego criança. Como eu disse lá atrás, o ser humano é um ser emocional. A nossa razão nunca vai ganhar da, da nossa emoção. Nunca. E é através desse ego criança que surge essa emoção. Esse ego que faz produzir essas nossas emoções e sentimentos em si. Por mais que você saiba que é errado aquilo, por mais que sua razão fale não, mas isso advém disso, 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 você se conforma com aquele resultado. O porquê? Sendo que seu racional está te dizendo não,
mas é aceitável isso estar acontecendo. O seu emocional não vai deixar você aceitar. O seu ego criança está ali, presente, fazendo isso. Então, o ser humano, a nossa personalidade, ele é instituído desses três egos. Ego pai, ego adulto e ego criança. Até agora, alguma dúvida sobre essa questão da personalidade? Bom, relembrando, emoção é aquilo que acontece naquele momento, é a sua reação a certo acontecimento momentâneo. O nosso sentimento já é a construção, através das emoções, de uma forma de pensar. E nossa personalidade é formada através desses sentimentos os quais nós vamos formulando durante toda a nossa vida. E quem dita esses sentimentos são o ego pai, ego adulto e ego criança. Certo? Nossa questão do ser humano, vamos continuar ainda falando aí da questão do ser humano. O ser humano, ele, fora ser um ser emocional, ele é um ser também que ele não vive sem riscos. Nós sempre estamos nos arriscando. Ou para algo mais duvidoso, que vai causar mais danos, ou para algo de um risco confortável. Um risco ali que nós temos controle sobre ele. Ou estamos em um risco que não temos controle, ou sobre um risco que temos controle, mas sempre estamos em risco. O ser humano ele vive nessa homeostase, né, de riscos. Homeostase, o equilíbrio. Nós sempre estamos vivendo nesse equilíbrio de riscos. Nós temos um limite, né, lógico, de aceitação para certos riscos. Temos um termômetro, um termostato dentro de nós que ele vai girar, né? E colocar aí se é um risco baixo, se é um risco alto, apresentando um ponto médio para o que é esse risco aceitável nosso. Muitas vezes nós podemos ver aí, o ser humano se coloca em risco simplesmente para ter certas emoções. Pular de bungee jump, saltar de paraquedas, fazer no trânsito aí uma questão aí legal, muito legal por sinal. Rally, fazer um racha, né? Fazer um racha, rally não, racha na rua. Ele se coloca naquela emulação, naquela situação de risco para criar dentro dele uma emoção. Então ele se coloca em alto risco, muitas vezes sabendo que não está no controle dele, propositalmente, para que aquilo crie certas emoções dentro dele. Então, o ser humano ele sempre vai estar vivendo em risco. Ele é um ser que necessita disso. Se nós não tivéssemos essa questão de convívio com os riscos, nós não evoluiríamos. Nós, como sociedade, como ser humano, como espécie, nunca teríamos evoluído. Porque é através dos riscos que nós sempre estamos evoluindo, buscando novas descobertas, melhorando intelectualmente. Então, vai depender do ser, se ele vai levar esse risco controlado ou um risco incontrolado. Se esse risco incontrolado ele é benéfico ou não para ele e para a sociedade. Então, o ser humano sempre está em constante pesagem da sua consciência. Outro fator que o ser humano sempre que é inerente ao ser humano é a violência. Ao qual, se não houvesse violência, nós ainda estávamos lá atrás vivendo nas cavernas. Porque a nossa não violência não tiraria nós das cavernas para ir atrás
de comida para matar outro ser, para ganhar aquele território para se cultivar. Então, a violência também é inerente ao ser humano. Então, essas questões vai depender do ser humano se utilizar mais ou menos dessa dosagem, certo? Ah, agora vamos. Até agora, sobre o indivíduo aí, vocês conseguiram entender? Tem alguma dúvida, alguma coisa que eu posso estar tirando? Tá tranquilinho, né? Então vamos lá. Vou falar aqui agora, começar sobre o meio ambiente, a psicologia e o meio ambiente. Nós já vimos o que é meio ambiente, na questão do trânsito. O meio ambiente é tudo aquilo que nos cerca, né? Desde as casas, desde as vias, animais, enfim, tudo que nos cerca no trânsito é o meio ambiente que nós vivemos. Ah, a psicologia do trânsito, ela tem as origens na dimensão e complexidade do relacionamento entre o meio ambiente e o ser humano, e o indivíduo. A nossa ação humana. Esse relacionamento ele está apresentado como um fato histórico-social. Ele é ligado às condições de desenvolvimento da sociedade, a um conhecimento cada vez mais complexo dos efeitos ambientais é necessário também para compreender as causas do agir humano e para isso podermos planejar um ambiente com maior segurança para tanto os motoristas, pedestres, ciclistas, etc. Então, se nós não tivermos o entendimento do meio ambiente que nos cerca, não tem como nós inserirmos ali um trânsito seguro. Então, não basta entender o indivíduo, você tem que entender aquilo que o cerca também. Uma engrenagem com mau funcionamento vai acabar com a obra toda. O nosso ambiente de trânsito está em constante evolução. A transformação dele acontece junto com o indivíduo. Lembra lá no início da aula que eu falei sobre o artigo daquela lei antiga, quando começaram a ser inserido questões de trânsito no Brasil? Lembra como que estava escrito? Que era só questão do motorista, se tivesse perigo, reduzir ou parar o veículo. Hoje em dia não temos essa. A legislação ela já não vem escrito dessa forma. Ela é uso diferente. A pessoa tem que ter um certo equilíbrio, ela tem que ter uma consciência de trânsito, ela tem que estar atenta ao trânsito. Então, nossa legislação em si, ela foi mudando também, conforme o meio ambiente foi se modificando. As ruas, as vias, avenidas foram aumentando, o fluxo de veículos foram aumentando, posteriormente os motociclos entraram também nessa questão das vias, como usuários de via, patinete, hoje temos muito, aqui em Campo Grande não, mas tem muito caso em cidades grandes, problemas com pessoas com patinetes. Aqui em Campo Grande, pelo menos, creio também que muitas cidades aí do interior do nosso estado, um dos grandes problemas que nós estamos tendo é das bugos, bicicletas elétricas, que não são bicicletas elétricas, né? Elas têm acelerador, tem motor que mais trabalha pelo veículo do que o pedalar do ciclista, enfim. Então, conforme vai modificando essa dinâmica do indivíduo utilizar o meio ambiente, vai se modificando o comportamento e o estudo sobre o meio ambiente. E, através disso, vai se fazendo novas legislações, certo? Tá dando para entender até agora? É, como eu falei lá atrás, né, para vocês, o homem ele se relaciona no trânsito não somente com o ambiente construído,
ou natural, a parte física que nós falamos, ruas, sinalizações e etc. Ele também, ele também se relaciona com outros homens, veículos, sinalizações, também com uma ordem histórica de criação. Consumo e transformação do espaço urbano. O que deveria ser isso? O que vocês entendem por isso? Eu já falei disso lá atrás. O que seria essa questão de ordem histórica de criação, consumo e transformação do meio urbano em cima do indivíduo? Essa questão eu falei lá atrás. Lembra quando eu estava falando para vocês sobre o usuário da via daqui de Campo Grande? É diferente do usuário da via de uma cidade menor do interior, o qual esses dois são totalmente diferentes de um motorista, de um usuário da via inserido lá em São Paulo, na Grande São Paulo. Então, essa é a questão da transformação do meio ambiente urbano, do espaço urbano sobre o indivíduo. Aonde ele cresceu, onde ele se desenvolveu, tem muito a ver da forma como ele vai agir no trânsito. São formas diferentes. Por exemplo, interior tem muita questão, Campo Grande também já vi. Carroças andando no meio das vias. Isso você não vê na Grande São Paulo. Imagina a marginal da Tietê lá, aquele fluxo intenso, um cara numa carroça no meio. Então, assim, são coisas que o ambiente difere de lugar para lugar e essa diferenciação vai influir dentro do indivíduo. Essas questões do ambiente, ele também influi nas questões emocionais do ser humano. Você dirigir num trânsito mais tranquilo, mais pacato, com menos veículos e menos congestionamento, te traz um grau de estresse menor. Diferente, por exemplo, desse motorista em São Paulo. O grau de estresse do cara lá é imenso. Congestionamento de horas, trânsito com vários veículos buzinando de um lado, do outro, é mais estressante. Então, o meio ambiente ele também mexe com as emoções do indivíduo. O que faz as emoções fazem o indivíduo tomar decisões, lembra? A parte do ego pai. O ser humano, conforme eu falei, ele está em simbiose ao meio ambiente que o cerca, que o tange. A nossa legislação ela é bem específica sobre isso. Ela preconiza sobre o direito a um meio ambiente saudável e equilibrado. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 225, ela fala: todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, assim, jogar para o poder público as questões do meio ambiente que nos tange é hipocrisia. Falar assim, não é meu dever, não é minha obrigação. Não, é obrigação da coletividade inteira, de todos nós. Tanto nós, enquanto agentes de trânsito, trabalhando como entes governamentais, como nós indivíduos, usuários do trânsito também. Porque assim que nós tiramos a farda, que nós não estamos ali como agente de trânsito, nós estamos como usuários da via comum. E nossas atitudes vai fazer um trânsito mais tranquilo ou não, tanto como agentes
ente governamental, quanto coletivo, quando estamos à paisana. O nosso CTB, ele também preconiza sobre o meio ambiente. Ele fala: os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Para vocês, quais soluções nós poderíamos tirar para termos de fato, esse meio ambiente mais equilibrado, mais saudável, mais salutar para nós vivermos, tanto como ente governamental, como coletividade. Para vocês, qual seria uma solução para isso? Bom, uma das principais soluções, opinião minha, né? Cada um tem sua opinião, seria formas educacionais mais dinâmicas e mais incisivas na questão dos usuários de via. Hoje, nós temos o quê? Uma grande uma precária política de orientação para o trânsito, né? Essa é uma opinião minha. Hoje nós reforçamos muito, até mesmo em palestras em escolas, em conversas com motoristas e etc., a nossa política de trânsito para um trânsito mais seguro, nós colocamos um papel muito importante em cima do motorista. Nós só lembramos que o trânsito é feito de carros, de motos, mas nós esquecemos do quê? Do pedestre, do ciclista. Nós deixamos eles em segundo plano. Se o ciclista, que não passou por aulas de formas de circulação, de regras de circulação, como que ele vai se portar trafegando nas vias com a bicicleta dele? Ele vai andar entre os carros, ele vai andar na contramão, subir em calçadas. Da mesma forma, o pedestre. Se nós não educarmos eles sobre a atenção ao trânsito, a olhar os dois lados sempre, se precaver de certas coisas, por exemplo, coisas bestas. Quando eu dava aula para as crianças sobre o trânsito, num projeto que eu tive, eu sempre falava sobre essas coisas, porque é salutar, é necessário. Quer ver um exemplo do pedestre? Uma coisa besta, que ninguém fala. Questões de vestimentas, que a pessoa vai passear à noite. Numa cidade onde está mal iluminado, uma rua está mal iluminada, a pessoa vai andar de bicicleta ou vai passear lá vestido toda de preto. E outra, vai com uma roupa branca, uma blusa branca, tal, vai passear à noite. Qual a probabilidade maior? Quem vai ter a maior probabilidade de ser atropelado, de sofrer um acidente? Então, são coisas pequenas que nós deixamos passar, porque colocamos foco, trânsito, motorista e motociclista. Esquecemos das outras partes, deixamos em segundo plano. Então, uma das grandes soluções seriam ver o trânsito de uma forma geral, não apenas em primeiro, segundo plano. Porque se um falhar, vai causar acidente, vai acabar causando morte. Então, devemos
colocar em prática, em funcionamento, todas as engrenagens, porque assim que uma sair de órbita, o resto vai escancarar tudo. Bom, hoje nós vemos também a rua como um não lugar, né? A rua é só um lugar que eu vou passar com carro, mas ela é um lugar. Ali tem vidas, ali tem moradores, né? Ali tem um ecossistema naquela rua. E nós só vemos como é uma rua de 2, 3 faixas, contramão ou mão única. Só nós a vemos como não lugar. Como se ela não tivesse um pertencimento, só tá servindo, sabe? É um ambiente de passagem nosso. Então nós temos que ter essa mudança de pensamento, essa alteração de sentimento de pertencimento. Vocês entenderam o que eu quis dizer assim? Tem alguma dúvida sobre essa parte? Bom, vamos lá. Continuando que tem... Acho que eu tenho uns 15 minutos para falar com vocês ainda. Vocês ainda vão ter que ouvir mais uma abobrinha minha aí. Vamos lá. Dessa precária, né, percepção da importância, da subjetividade na circulação e nos riscos envolvidos. Tem o risco aceitável e tem aquele risco que não está no controle, né, da pessoa. Nós temos acarretando muitos acidentes. Por exemplo, o risco. Eu sei que se eu beber e dirigir, eu aumento a probabilidade de um acidente. Não, mas eu vou correr o risco porque eu só bebi 1 ou 2 latinhas. Ou foi só uma dosezinha, então vou correr esse risco, tá de boa. Né? Olha aquele sinal vermelho ali, eu vou passar ele, se eu passar no amarelo, faz tempo que está no amarelo, eu vou passar rapidão porque vai dar tempo. Eu vou correr esse risco. Eu estou aqui no WhatsApp, numa conversa muito importante, estou no volante. Poxa, são riscos que nós nos colocamos. São desrespeitos ao meio ambiente ao qual nós estamos inseridos. Né? A rua começa a ser um local de não pertencimento nessas questões. E tudo levado por emoções. O ser humano, nós vivemos em sociedade, certo? Nós necessitamos viver em sociedade. O ser humano, ele precisa se relacionar com outras pessoas e outros grupos. Somos assim, é da nossa natureza. Até mesmo por sermos seres emocionais e não racionais. Porque é muito mais prático você ir lá viver sozinho num canto seu, que tudo é do jeito que você quer, do seu jeito, do que você acha certo, do que você conviver com várias pessoas que têm opiniões diversas da de você, da sua. E nesse processo, a gente amplia um círculo de relacionamento e conhecimentos. Lembra que eu falei para vocês? Nós absorvemos aprendizagem a vida inteira, seja boa, seja ruim, seja útil ou inútil. Isso vai nos enriquecendo, vai nos transformando, vai criando sentimentos que vai transformando em personalidade. Então, assim, os principais grupos que nós vivemos, que nós convivemos, que acabam transformando, nos transformando, são a família, trabalho, escola, amigos, igreja também. Precisamos disso. Mas nós respeitamos isso? Nós precisamos, mas nós respeitamos isso? A vida em sociedade? Nós respeitamos a opinião do próximo, o direito do próximo
digamos, no nosso caso, a um trânsito seguro, muitas vezes nós deixamos a segurança do outro e a nossa por um risco de escolha nossa. Atravessar um sinal vermelho no último segundo, ou um sinal amarelo no último segundo que nós vimos. É um risco que eu assumi, mas eu estou colocando todas as outras pessoas da sociedade onde eu estou inserido em risco. Um risco a quais eles não escolheram. Isso está correto? Ao meu ver, não. E a partir do momento que tem esse relacionamento entre indivíduos, nós temos que ter empatia. Vocês sabem o que é empatia? O que viria a ser empatia? O que vocês entendem por empatia? Me fala, assim, podem falar isso. Aí eu quero que vocês dialoguem mesmo, para vocês, para eu ter uma noção do que vocês entendem por empatia. Ô, Guilherme, não, o problema não é do Brasil, esse problema é mundial, é o ser humano. É igual eu falei, o ser humano é assim, ele é emocional. Mas conforme nós lidamos com as nossas emoções e usamos nosso ego adulto, que vai fazer nós, seres humanos, melhores ou piores. Se colocar no lugar do outro, boa. Mas assim, eu imaginei que vocês falariam isso. A empatia não é somente se colocar no lugar do outro, é compreender o outro, é tentar fazer essa compreensão do próximo, tentar perceber como o outro pensa, age ou sente, sem, contudo, se envolver no problema. Você não precisa passar pelo mesmo problema daquela pessoa para tentar entender o lado dela. Eu estava até conversando esses tempos com meu moleque sobre isso, né? É difícil você falar assim, eu sou melhor ou pior do que certa pessoa. Aí veio aquele negócio dele falar, mas eu sou melhor do que aquele peba maconheiro que vive na rua, que vai lá e furta os outros. Aí eu falei para ele, não, você não é melhor do que ele por causa daquilo. Você só pode falar se é melhor ou pior se você passou pelas mesmas condições de vida do que aquela pessoa. Aquela pessoa, a sociedade que ela foi inserida, muitas vezes é precária. Aí vem de um ambiente familiar ruim, onde o ego pai não foi formado, onde o ego criança, que é o tempo de transformação, de conhecimento, de criação, ela não teve oportunidade de ter. E o que acontece? Ela é inserida na sociedade, onde o vagabundo que está ali, que é o amigo dele, se torna um papel de pai, onde ele entende que tanto faz viver daquela forma e leva aquelas escolhas erradas. Então, assim, o único jeito de nós querer ou se achar melhor do que o outro, por mais que seja cidadão de bem, faça tudo correto, e o outro faça as coisas erradas por N motivos, é se nós tivermos passado pelas mesmas situações do que ele. Certo? E mesmo se nós tivermos passado pelas. É impossível passar pelas mesmas situações. Até mesmo se os dois forem irmãos, um virou vagabundo, ele conhecido não tivesse ali, ou aquela palavra que ele ouviu, aquela frase de efeito que ele ouviu não tivesse acontecido, ele estaria junto com o irmão na rua fazendo as coisas erradas. Então, isso é empatia. Nós também devemos analisar essas nossas atitudes com os outros. Que muitas vezes nós julgamos sem nem sequer a remota ideia do que aquela pessoa passou. E isso não é diferente no trânsito. Nós vemos lá uma senhorinha, nossa, tá andando devagar na via, a gente começa a buzinar, começa a ficar puto da vida, e normal, você estressa. Mas e aquela senhorinha, você até fala, nossa, nessa idade, para que tá dirigindo?
Aí você imagina, quem que vai dirigir para ela? Às vezes o único jeito dela sair de casa, fazer as coisas dela é daquela forma. Não tem alguém, mas o filho deve isso. Cara, o filho muitas vezes tem as coisas, cuida da mãe e do pai, mas tem as coisas dele também para fazer. Enfim, a empatia transforma. Ah, bom, eu acho que nosso tempo está terminando, né? Eu só queria agradecer vocês por ter ficado essa 1h30 me ouvindo aí. Espero que tem muitas coisas que eu gostaria de falar com vocês, só que é um assunto muito amplo mesmo, muito. É questão de egos, de superegos e se eu fosse conversar com vocês era, nossa, é muito tempo mesmo, só para tentar explicar e conceituar isso. Mas agradeço vocês pela paciência aí. Estou aqui lotado no BPM Tran. Se passarem por aqui, dá um oi, vamos bater aquela conversa, sempre é produtiva. Como eu disse, o ser humano é um eterno aprendiz. Nós estamos em aprendizado constante. Então, cada coisa que eu possa somar para vocês, vocês possam somar para mim, eu vou ser um indivíduo muito melhor do que eu fui ontem. Gostaria de agradecer mesmo. Espero aí que todos possam levar essa parte de humanidade para o trânsito, para as relações familiares, para as relações de trabalho, enfim, para a vida de vocês. Tá legal? Muito obrigado. Um final de semana abençoado aí para vocês. E até a próxima, pessoal.